Quarta-feira, 29 de setembro, Senado da República, essa CPI do Covid. Devia ser CPI do Covil até, porque levar um empresário para ser ouvido, um empresário de respeito, um homem honrado, um empresário cuja rede de lojas, emprega mais de 23 mil brasileiros, um empresário que se fez com o próprio trabalho, com o próprio esforço, com a própria dignidade, e não com o dinheiro público. Irá a Brasília para ser desacatado, desrespeitado, agredido, humilhado. Não, tudo errado, tudo errado. Como pode o Senado ter gente dessa estirpe? Como pode o Senado da República, e daí nessa CPI, de responsabilidade, inteira responsabilidade do presidente do Senado, o acovardado, insignificante senador Rodrigo Pacheco, que recebeu ordens do ministro Barroso para instalar a CPI, baixou a cabeça e instalou. Ele é o responsável por esse espetáculo dantesco que esses senadores amorais estão dando para o Brasil e para o mundo. Até parece haver uma competição entre esses senadores que comandam a CPI lá, CPI 11, então eles têm 7 contra os 4, 7 é a maioria, E daí senadores lá como Omar Aziz, Renan Calheiros, aí esse Humberto Costa, petista de carteirinha, foi ministro da Saúde do Lula, de Pernambuco. Este homem não fez pergunta pro Luciano Hang, fez uma narrativa considerando o empresário culpado, condenado, cumprindo pena. Mas quem é ele? Quem é essa figura desprezível? Não sabe o que é respeito, não sabe o que é acatamento, não sabe o que é moral, o que é decência. Eu acho que o Luciano Hang hoje deixou de ser apenas o Luciano Hang e está sendo o empresário brasileiro, representando todo o empresariado brasileiro, o empresariado que constrói o país, o empresariado que engrandece a nação, o empresariado que leva para frente a economia, que gera emprego, que gera o bem-estar da sociedade. Luciano Hang está representando todo esse lado extraordinário do Brasil. E sentado, sem poder reagir, sem poder responder às acusações que está ouvindo, está sofrendo, como se estivesse numa prisão. Indignidade impressionante. O Senado da República, que um dia foi a casa de Rui Barbosa. Olha onde chegamos, esses senadores desfazendo, destruindo o Senado da República aos olhos da população, como os ministros destroem o Supremo Tribunal Federal aos olhos da sociedade. Não há respeito. Levam o empresário que não tem nada a ver com o problema da pandemia. Mas ele defendeu o tratamento precoce e aí querem criminalizá-lo por isso. Mas onde está escrito que isso é crime?
E porque ele apoia o presidente da República, e o presidente da República vai responder pelos crimes que comete. Logo, quem falando? Humberto Costa do PT, falar em crime, falar em corrupção, falar em cadeia. Mas eles é que deveriam estar lá. Eles serviam o Lula. E aí, parece querer exteriorizar o sentimento de revolta, porque eles sabem que eles não prestam, porque eles sabem que eles são do PT, que eles constituem uma organização criminosa, acusando o senador de pertencer a uma organização criminosa, logo ele. Então é preciso que a gente venha neste vídeo para de alguma forma interpretar a indignação das pessoas de bem que assistiram, para interpretar esse sentimento de ira das pessoas de bem, porque estão se sentindo agredidas por estes senadores, para dizer que esse não é o nosso Brasil, mas que nós precisamos nos empenhar para fazer prevalecer o nosso Brasil nas eleições do ano que vem. Figuras como essas não podem continuar no Senado da República. Infelizmente, esse Humberto Costa tem mais 4 anos, o Renan Calheiros tem mais 4 anos, porque foram reeleitos em 2018, mas Osmar Aziz vence o mandato no ano que vem, e seguramente a Amazonas não vai renovar o mandato dele. Mas as pessoas de bem precisam se convencer mais do que nunca que não podem mais ficar acomodadas, precisam sair, precisam participar, ao lado de Luciano Hang, ao lado do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que está dando exemplo e dizendo que ele se omitiu demais, porque ele tinha o preconceito da política. Não há que ter preconceito, há que ter dever cívico. As pessoas de bem ocuparem os cargos da política nacional, no município, no estado e na União, para que o Brasil que nós queremos, o Brasil dos brasileiros decentes, ele se imponha, mas só pode se impor se ele for reconstruído pelas mãos das pessoas de bem. As pessoas de bem precisam, pois, fazer um desagravo ao Luciano, e o desagravo é a decisão de participar, porque o Brasil que nós queremos é só nós que podemos fazer, porque é o Brasil da dignidade, o Brasil da decência, o Brasil da moralidade, o que essas pessoas aí, Renan Calheiros, Omar Aziz, Humberto Costa, não conhecem.